vai se Vamos. apresentando, conta pra gente, quem não te conhece, de onde você está. Eu sou Camila Rezende, sou baiana de Salvador, né? Primeiramente filha dos meus pais, né? Meu pai Sidney e minha mãe Dora. Sou mãe de duas meninas, Maria e Ana. Sou formada em psicologia e atuo na área de RH, né? Na área de recursos humanos, especificamente com treinamento e desenvolvimento na Ford Brasil. E a Paty me convida, a gente se conheceu, na verdade, através da Ford, né? A Paty trabalhava numa consultoria de palestrantes e a gente começou a ter contatos, né, para falar sobre palestras para Ford, e a gente criou uma afinidade muito grande por telefone desde o início. E aí eu tive a Exato. oportunidade de conhecer a Paty ao vivo ano passado na Ford. Ela foi dar uma palestra maravilhosa sobre diversidade e, enfim, parecia que a gente já se conhecia há 10 anos. E por mais assim, eu tô aqui nervosa, fiquei morrendo de vergonha, mas não podia recusar o convite dela de participar dessa live. Então, a ideia é que a gente converse um pouco, né, sobre as questões de gênero e de etnia. Eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas e começar a mudar um pouco a cabeça da maioria da população sobre essas Sim, questões. sim. Mila, muito obrigada por ter aceitado. Você, assim, sabe, eu disse para você quando nos conhecemos que o que eu sinto por você é um carinho que parece que nem é dessa vida, é de muitas outras, né? Eu até brinquei com você, minha irmã branca adotada. E para quem não me conhece, chegando aí do perfil da Camila, meu nome é Patrícia Augusto, eu sou psicóloga, palestrante, né, especialista em diversidade sexual, e tive o privilégio de conhecê-la numa ação fantástica, maravilhosa, que a Ford promoveu e me levou para lá para discutir com eles e somar com eles, né, a respeito da inclusão da diversidade sexual, principalmente pela pessoa aí de uma mulher que vivencia a transexualidade. E hoje, o tema da nossa live, qual vai ser? Vai ser justamente uma coisa que nós estamos vendo jogada aí na mídia, de qualquer forma, e eu digo de qualquer forma, e vocês vão entender o porquê logo em breve, que é a questão da desigualdade racial e de gênero, né? E para mim, ninguém melhor do que a Camila, para a gente bater esse papo, por quê? Nós vivemos duas realidades muito diferentes, no sentido de cultura mesmo, né? Ela está em Salvador, eu estou aqui em Belo Horizonte, são duas capitais, mas para quem já esteve em Salvador ou para quem já esteve em Belo Horizonte, conseguiu ver essa diferença, mas principalmente por sermos duas profissionais da psicologia, duas profissionais que estão muito voltadas na sua prática para o humano, para o suporte, fazer desenvolvimento e treinamento das pessoas. Não é algo tão tranquilo quanto se pensa, porque tem todo um processo, né? Você lida aí com resistências que são inconscientes mesmo, e o Sim, melhor de tudo é que tanto no trabalho dela, dentro do RH, quanto no meu, seja nas palestras, seja no consultório, nós conseguimos promover agentes de transformação. Então eu falei, sim. deixa eu chamar essa mulher fantástica e maravilhosa para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, né? E vocês também participem conosco. Claro que a Camila é nossa convidada e vai dar aula para a gente hoje, e eu vou acompanhando aqui no Instagram as perguntas, o que vocês forem comentando, então podem mandar para a gente, ok? Nem tanto, E Paty. Você dá mais aula que eu, muito mais. Estou longe. Mas e aí, a gente vai bater um papo e vai compartilhar, né? Muita coisa aqui. e o bacana desse encontro é que nós estamos trazendo duas mulheres, uma mulher cisgênero, né, branca, e a Camila não tem nenhum problema quanto a isso, afinal de contas, né, amiga? Apesar de entender que todo brasileiro tem mistura na raça, né? Sim, Então, se não é uma família que veio toda da Europa e
sei lá, procriaram entre si, tem mistura, né? E se tem mistura, tem sangue indígena, tem sangue negro, né? Tem sangue de várias raças misturadas. Eu tenho a pele mais clara, né? Mas eu acredito que na minha mistura de raças, com certeza, eu tenho algo de índio, de negro, né? Se eu não me engano, a bisavó do meu pai era índia, inclusive. Então, eu nem me considero branca, na verdade. Você está me chamando de branca, mas eu não me considero branca. Né? E acho que falar desses temas é muito importante, porque, assim, como você fala, né? Apesar disso, da cor da pele, eu não posso negar que sou uma mulher que tenho e tive muitos privilégios. Né? Eu acho que a conversa pode e deve começar a partir daí. Né? Todo mundo, para começar a pensar em diversidade, precisa olhar para si, olhar para o seu próprio umbigo, né? E entender, assim, o que eu passei na minha vida até hoje. Né? Se você, por exemplo, não sofreu discriminação por causa do seu tom de pele, se você durante a sua infância e adolescência não precisou trabalhar para ajudar a família a pagar conta, né? Não teve que deixar os estudos porque não tinha como ir para a escola, não tinha uma roupa, né, tipo farda para usar, não tinha um lanche para levar para a escola, você já é privilegiado. Uhum. Né? E aí, se a gente entrar em outros contextos, se você estudou em escola particular, se você fez faculdade, já vai aumentando o seu nível de privilégios, digamos assim. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam reconhecer o seu local, na sua posição social, e entender os seus privilégios. Né? Acho que a conversa começa daí. Então, independente da minha cor de pele, do meu tom de pele, né? E é importante você falar isso, porque pode ter um preconceito do outro lado, né? O que essa menina branquinha quer falando de etnia, né? Ela pode falar até de gênero, por ser mulher, mas ela não deveria falar de etnia, isso não tem nada a ver. Né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, conhecer a verdade, conhecer a história, e mesmo diante de todos os seus privilégios, entender que você precisa de alguma forma mudar isso. Né? Porque existe um contexto histórico, né, sociocultural por trás de todas essas diferenças, né, que acontecem com relação a gênero, com relação à raça, com relação à orientação. Né? Se eu tiver utilizando as palavras erradas, você me corrija, tá, Paty? Porque de vez em quando, né, eu ainda estou estudando algumas coisas, então às vezes a gente se passa. E hoje a gente fala também da questão das gerações, né, as diferenças entre as gerações, enfim, são vários grupos de minorias que a gente precisa falar sobre, porque existe todo um contexto histórico, sociocultural por trás, que deixam esses grupos em posição de menos privilégio ou até de não privilégio. Posições bem vulneráveis, né? Muito vulneráveis. E aí eu queria começar a falar, primeiramente, da questão de gênero, né? Falar de mulheres, porque nesse contexto de pandemia, né, do Covid-19, ficou realmente escancarado a diferença entre homens e mulheres em vários sentidos, né? Eu acho que se a gente trouxer um pouco de contexto histórico, né, lá atrás, há muitos, muitos, muitos anos, mas a mulher estava ali para cuidar dos filhos e cuidar da casa, do ambiente, né? Isso lá desde a pré-história. E o homem estava ali para caçar e prover a família. E esse contexto se repete por muitos e muitos anos. A gente evolui historicamente, o tempo passa assim absurdamente, a quantidade de anos que passam, mas isso fica no inconsciente coletivo e existe até hoje. Né? Ainda existe
por mais que já existam homens com outra cabeça, né? A grande maioria, né? A gente sabe que o mundo é muito machista. Então, o homem tem muito essa necessidade de ser o provedor, né? Da casa, do ambiente, e deixa a responsabilidade do dia a dia da casa, dos filhos, da família para a mulher. Então, eu acho que essa é a primeira grande diferença e vem de um contexto histórico muito forte que se repete, né? Vão passando as gerações e se repete porque fica no inconsciente coletivo, fica enraizado nesse inconsciente coletivo. Só que, né? E aí, assim, o tempo passa, as mulheres vão saindo de casa para trabalhar. Só que o que acontece? A maior parte da força, né, de trabalho das mulheres se dedica, se concentra na área de cuidados. Então, as mulheres saem de casa para trabalhar, mas elas continuam nesse contexto de cuidar, né? Elas saem de casa, né? Elas deixam algumas horas de cuidar da casa, dos filhos, para cuidar de outra pessoa. Então, se é no contexto hospitalar, de enfermeira, auxiliar de enfermagem, técnica, é cuidar de outras pessoas. Se é no contexto de ser doméstica, babá, cuidador de idosos, cuidando de outras pessoas. E no momento atual que a gente vive, da pandemia, elas se tornam ainda mais vulneráveis, né? Porque... Isso tá cara, né? Totalmente, porque elas precisam sair de casa para trabalhar e elas saem de casa para cuidar de outras pessoas e se tornam ainda mais vulneráveis ao vírus, né? E a se contaminarem com esse vírus e ter um risco, né, até de morte. Então, isso aí já fica muito claro, né? E existem dados já falando sobre isso. Eu anotei alguns dados, né? No Brasil, quase 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres. E a gente já perdeu, eu peguei esse dado da Manuela Dávila, e isso já tem uns 10 dias, mas a gente já tinha perdido 73 enfermeiros que estavam trabalhando na linha de frente do combate ao vírus. Eu acho que hoje esse número já aumentou, né, consideravelmente. Mas a gente já tinha perdido, quando eu peguei esses dados, mais enfermeiros do que a Itália e a Espanha. Então, assim, essa situação da mulher que trabalha estar no ambiente de cuidados a torna mais vulnerável a se contaminar e a, inclusive, chegar a óbito, né, em alguns casos. Exato. É importante a gente lembrar que hoje você tem aí a cada 3 pessoas na linha de frente, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam técnicos de enfermagem, sejam cuidadores, a cada 3 desses profissionais, 2, melhor dizendo, 2 são mulheres. São mulheres. E isso é preocupante. Sim. E aí, um outro dado, né, Paty, que a gente traz é o aumento do número de casos de agressão contra a mulher, né? A violência doméstica aumentando silenciosamente em muitas casas, mas também a quantidade de denúncias tem aumentado. Então, a partir do número de denúncias, na verdade, que eles acabam utilizando, né, como base para trazer esses números, mas é possível que o número seja ainda maior do que o que a gente tem visto. E o Brasil, né, que é a nossa realidade, está entre os 5 do mundo onde as mulheres sofrem mais violência. Então, em muitos casos, né, as mulheres que estão em casa, mesmo que seja fazendo home office, ou se não fazem home office, se não trabalhavam fora de casa mesmo, estão continuando seus trabalhos de casa e de cuidar da família, mas o marido está em casa a maior parte do tempo, e aí acaba aumentando a quantidade, né, o número de violências contra a mulher por causa desse contexto de pandemia que a gente tem vivido. Exato, e isso é também muito sério, né? E aí, assim, quando nós vamos analisar essas, como eu posso dizer, esses segmentos que ficaram fragilizados, né? Todos nós fomos impactados, ninguém esperava por esse momento, mas quando nós vamos analisar minuciosamente
quem são as pessoas que são o maior alvo dessa desigualdade, quem são as pessoas que estão mais vulneráveis, nós nos deparamos com um dado que é assustador, que são aí mulheres pretas, independente se são mulheres cisgênero ou mulheres transgênero, mas o que mais assusta é onde essas mulheres estão. Essas mulheres estão hoje, como a Camila bem disse, como a babá, como a cuidadora de idosos, como a enfermeira, como a balconista do restaurante que você ia, mas principalmente como aquela diarista que tem que continuar o seu trabalho porque o patrão não liberou, né? Ou a própria mulher que está ali fazendo entregas porque ela é autônoma, então ela precisa levar o sustento para casa, né? E a partir daí nós fazemos esse recorte. E quando Sim. nós temos esse recorte em mão, qual que é a próxima fragilidade que nós encontramos? Nós encontramos a questão de que a violência doméstica é algo que não é desconhecido para todos nós já temos ouvido falar dessa violência, né? Seja ela física, seja ela psicológica, seja ela emocional, mas ela se acentua nesse momento em que todos estamos em casa. E uma coisa que eu vi e achei muito interessante é que um dos fatores que faz com que essa violência se acentue é justamente que agora o homem, e vamos colocar homem, não generalizando, mas no sentido de o homem, o macho, o provedor, como a Camila falou, aquele que vai trazer o sustento para casa, que antes se via como um hóspede, porque ele saía de manhã e só entrava à noite, ou finais de semana ele estava ali entre descansar, fazer um programa com a família, e agora ele se encontra sendo demandado para as demandas de casa. Sim. Então, muito mais do que... Eu tenho ouvido muita gente dizer, o homem ele fica fragilizado. Muito mais do que ficar fragilizado, é um lugar que o homem não está reconhecendo. Por quê? Porque ele não tem o costume de participar deste lugar. Né? Sim. E aí o que nós temos também, que é um outro dado importante, dentro disso que a Camila está falando, da violência doméstica. Que de uma hora para outra, em meio à pandemia, o número de denúncias aumentou e por nada diminuiu. E a própria ONU, o IBGE estão começando a fazer pesquisas no sentido de identificar, e olha só que bacana, bacana no sentido de aumentar a proteção à mulher. A subnotificação, que era um dado que não era muito mencionado, ele agora é um dos principais fatores responsáveis para que esse número de denúncias de violência contra a mulher diminua. Não quer dizer que a violência diminuiu. De jeito nenhum. Quer dizer que ela continua acontecendo mais ainda, porém, poucas mulheres hoje sabem como fazer para denunciar, né, Sim. Camila? Ou estão se calando justamente por estar nesse contexto vulnerável, sofrendo as agressões, né? E aí o cerco, digamos assim, está cada vez mais fechado e não está nem tendo oportunidade de respirar nem para conseguir fazer uma denúncia. Né? Por isso que ações, por exemplo, como a Magazine Luiza acabou de fazer, né? Que é dentro do site de compra, tem um item que é para denunciar a violência doméstica, é importantíssimo, né? Porque é num momento desse que a mulher finge que está fazendo uma compra e ela denuncia e, de alguma forma, né, ela vai receber uma ajuda. Então, realmente, a pandemia escancara e muito, né, esses dados de vulnerabilidade da mulher e de desigualdade, né, da mulher. Porque a gente ouve muito, né? Começou a se falar mais fortemente sobre essas desigualdades, essas diferenças, e a gente ouve muita gente dizendo que é mimimi, e não é mimimi. A gente precisa observar e ler um pouquinho mais, né? Não basta nem ler muito, mas se a gente ler um pouquinho da história, né? E se a gente observa um pouco o contexto, a gente enxerga que realmente há diferença. Sem falar, né, empresas que ainda pagam salários diferentes, né? Da mesma função para mulher e homem ainda paga. Isso existe, isso é real, não é história, né, contada. Então não é mimimi.
E a gente precisa falar sobre isso, porque essas diferenças precisam diminuir ou acabar, né? A gente estava conversando, né, Paty? Eu falei para você, além desses dados que são muito fortes, não falando em dados, né? Mas o fato das mulheres estarem dentro de casa, e aí eu vou para um outro contexto, tá? A mulher que trabalha, né? Que também divide as despesas em casa e tem filhos, né? E tem todo o contexto do dia a dia de casa para fazer nesse momento de pandemia. Então, ela está em casa trabalhando, né? As suas 8, 9 horas por dia. Ela está cuidando dos filhos, está assessorando as crianças que estão fazendo homeschooling, ela tá cozinhando, ela tá botando roupa para lavar, ela tá passando, né, roupa, enfim, tá fazendo tudo, tá fazendo faxina, e isso a gente não tem nem dados, né? Não As tem. outras coisas que a gente já falou, a gente tem dados, porque são coisas que estão o tempo todo sendo vigiadas, sendo cobradas e sendo observadas, né, por alguns órgãos, enfim, mas esse dia a dia de todas nós mulheres, a gente não tem nem dados sobre isso, mas é uma sobrecarga, né, absurda. Porque por mais que a gente, e aí mais uma vez eu não estou generalizando, mas assim, por mais que a gente divida as atividades, que tenham um monte de homens que fazem atividades em casa, ainda é muito diferente. E nunca vai ser 50-50. Tá? A mulher tem uma cabeça, a mulher tem uma constituição genética, tem um inconsciente coletivo também desse feminino, que é do cuidar, que é do fazer, que é do pensar em tudo que está acontecendo ao redor dela, né? E colocar em prática isso, e executar e entregar, que o homem não tem, né? Existem diferenças nesse sentido. Então, eu acho que a mulher, também nesse contexto de pandemia, passa por uma sobrecarga, né, de atividades, inclusive pode chegar ao nível de estresse altíssimo, né, ansiedade, porque é uma sobrecarga muito grande, é um contexto de muitas atividades que ela precisa dar conta, né? E isso, claro, que eu estou falando assim, numa casa em que a mulher não tem uma pessoa para ajudar ou liberou, né, a doméstica ou enfim a babá, que é o meu caso aqui, tá? Que eu tô comentando com vocês. Sou eu, meu marido, 2 crianças. Ele faz, né, as coisas a gente tem dividido, mas nunca vai ser igual. Né? A mulher está fazendo o café da manhã, ela já está pensando no almoço e também no jantar, e ela já agiliza em 10 minutos alguma dessas coisas que ela precisava, e ela já sabe que tem que botar roupa na máquina, e assim, não dá tempo de pedir para a pessoa fazer, porque ela é muito mais rápida se ela executar. E aí é uma qualidade nossa fantástica, né? Que a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo, porque ela tem essa visão sistêmica de tudo. Não é à toa, né, que os países que têm melhor enfrentado a pandemia são países que têm mulheres à frente, né? Como governantes, como presidente. Então, a gente tem isso. Mas isso também traz uma sobrecarga e uma carga emocional muito pesada, né? Nesse contexto todo que a gente tem vivido. O Luiz Henrique está falando para você colocar o Igor para trabalhar. Diga a ele que ele está trabalhando. Ele até fez um post dizendo que nunca trabalhou tanto na vida. E aí, olha só, olha como é muito bacana ter a Camila aqui. Isso que ela está falando, né, são fatores biológicos, são fatores genéticos. Nós sabemos aí que a mulher, pela questão do estrogênio, entre outros hormônios, ela tem uma facilidade de lidar melhor com determinadas situações, mas a gente também não pode esquecer que o quê? O patriarcado, o machismo, ele é estrutural. E uma das coisas que mais favorece que a desigualdade permaneça como um fator opressor aí de mulheres é justamente esse viés, o do patriarcado, o do machismo. E a Camila, ela tem 2 meninas e eu, de certa forma, consigo acompanhar. E eu digo isso para todas vocês que são mães ou vão ser, e para todos vocês pais ou vão ser. Cuidado com o que vocês dizem para os seus filhos,
Cuidado como vocês treinam os seus filhos para a vida, porque quando a criança está brincando, os psicólogos que estão na sala conosco sabem disso, a Mila também sabe, para eles é uma brincadeira, mas que é, de certa forma, um treinamento também para as habilidades da vida adulta. Então, Sim. se você acostuma o seu filho, né, que ele tem que se focar em sair, trabalhar, trazer o sustento para casa, em contrapartida você educa a sua filha para quê? Para que ela cozinhe, lave, passe e cuide do bebê, e só para isso, entendam o só, tá, gente? Só para isso, você está associando fatores biológicos com comportamento treinado para que no futuro, quando esse homem estiver dentro de casa, em plena pandemia, ele não saiba lavar um copo. Porque Isso, ele sempre teve a mãe, ele sempre teve a irmã, ele sempre teve a namorada, ele sim. sempre teve uma mulher para cuidar. E aí o que ele entende? Não, eu não posso fazer porque eu preciso cuidar de algo mais importante, que é trazer a comida para dentro de casa. E hoje nós vemos que o quê? Homens desempregados, né, ou que a mulher hoje tem uma renda maior em casa, são um dos principais réus aí no processo da violência doméstica. Violência doméstica. Isso da criança é bem interessante, e te digo que é um desafio, viu, Paty? Porque quando a gente vai em loja de brinquedo, por exemplo, é muito estruturado os brinquedos de menino e de menina, né? É muito diferente, muito estruturado, né? Nesse formato aí que você falou. Por isso que o machismo é estrutural, como a gente, né, comenta. E eu digo assim, é muito difícil, e eu vivo isso na pele, a gente ter esse cuidado, né? Eu sou uma mulher que trabalho fora e que faço também as coisas de casa. E eu tenho a minha filha mais nova, ela adora brincar com boneca e ninguém nunca ensinou isso pra ela. E a mais velha é menos. Mas ela me vê, por exemplo, fazendo as coisas de casa e ela quer fazer as coisas de casa para me ajudar, né? Então, assim, é bem desafiador. E eu acho que, só complementando, as mães de meninos, né, precisam fazer um trabalho muito forte para que a gente saia disso. Uma outra coisa que eu ia comentar, né? Você falou do machismo, que é estrutural e tal. Eu vou falar isso aqui, porque eu já falei isso, inclusive, pro meu pai, na frente da minha família toda. Meu pai sempre quis e incentivou que eu e as minhas irmãs estudássemos, né? E trabalhássemos, tivéssemos a nossa independência de trabalho. Mas, hoje, né? Depois de muitos anos, eu enxergo claramente que sempre houve uma diferença na tratativa com os meus irmãos e diferente de mim, das minhas irmãs, né? E não culpo ele de jeito nenhum, tá, pai? Fique tranquilo, eu não tenho nenhum rancor por causa disso. Porque eu acho porque ele viveu nessa realidade, ele aprendeu que isso tinha que ser assim, né? E ele repassou isso. Então, tudo bem, eu entendo tudo isso, né? Não culpo ele de jeito nenhum, mas a gente desde já precisa fazer um trabalho diferente para que as crianças não sejam mais e não fortaleçam, né, esse comportamento repetido de machismo. Eu acho que agora, né, eu acho que a gente vai entrar um pouquinho no contexto de etnia, né, para falar um pouco mais. Deixa eu só ler o que a Titi Soares escreveu aqui. Ela falou, também psicóloga, colega nossa. Psicóloga, colega. Ela falou, sem falar dos homens que continuam trabalhando fora, as mulheres fazendo home office e cuidando dos filhos e da casa sozinha. Sim, isso é muito real. Tem uma colega e amiga, inclusive, vivendo por isso. Ela estava literalmente à beira de um ataque de nervos. Até que um dia a gente não se ligou porque estava trabalhando, fazendo as coisas, mas eu mandei umas mensagens para ela e aí ela me agradeceu, disse que deu uma aliviada, porque a gente também tem uma coisa, né, de se cobrar, eu acho. Não todas nós, mas tem muitas mulheres que têm uma coisa de se cobrar muito por garantir que está tudo bem, que está tudo 100%.
né? E aí, nesse contexto de pandemia, a gente também precisa ser um pouco mais gentil e flexível com nós mesmas, né? E às vezes a gente vai deixar Exato. a louça na pia ali empilhada até que alguém resolva lavar, né? A Ou gente vai vai ficar ali. deixar a comida por fazer até que alguém resolva fazer. Porque também é assim que a gente educa os adultos, né? Porque os adultos ainda podem ser educados, né? Então, a gente também precisa fazer esse exercício, né? De não se cobrar tanto, de soltar um pouco a nossa corda para garantir também essa educação desse outro lado, tá? Não só Sim. com os filhos. Enquanto a Camila toma água, eu vi que muita gente entrou por agora. Compartilhem essa Sim, live aí pela setinha. Apertem o coraçãozinho para o Insta divulgar a nossa live. Não por números, mas principalmente pelo assunto que nós estamos falando. Que é um assunto que diz respeito a todos nós. Porque nós, mulheres, nós somos as principais e as vítimas. Mas os homens, independente de orientação sexual, seja hétero, seja gay, eles precisam ter acesso a essa informação e começar a compreender para que a gente não se depare com coisas do tipo, eu vi recentemente, acho que foi semana passada, um cara, era uma piada, né? O uhum. cara de frente fazendo, parece que estava fazendo um vídeo, uma videochamada, ele com uma plaquinha assim, um papel A4, e ele falando que estava tudo bem. Ele falava que estava tudo bem, que ele estava adorando ficar em casa, que não sei o quê, mas na plaquinha ele passava mensagens pedindo socorro. Ele não Sim, estava mais aguentando a esposa eu dele. assisti esse vídeo. É E isso é surreal. uma brincadeira, assim, aconteceu um caso de uma mulher que utilizou dessa forma, ela fingiu que estava fazendo uma videochamada com amigas, elogiando o marido, mas ela usou essa forma de passar mensagens pelo papel para pedir socorro. Sim, Então, é um pedido de socorro de uma mulher que, para o homem, e nós falamos tanto de privilégio, não podemos esquecer que os homens, independente da orientação, são seres privilegiados na nossa sociedade ainda, se comparados com mulheres, que para eles é uma brincadeira. E às vezes nem é por sim. maldade, mas é muito mais natural. E entrando no que a Camila disse de raça, é um ponto extremamente nevrálgico, É, porque eu até comentei com a Camila domingo a respeito de que uma mulher negra aqui em Belo Horizonte, ela vai disputar vaga de trabalho, seja, por exemplo, para uma doméstica, como nós falamos que boa parte das domésticas hoje são negras, mas ela vai disputar vaga de trabalho com mulheres brancas. sim. Aí E em BH, né? aqui em BH. Mas quando nós falamos de uma cidade como é Salvador, que conhecidamente a Bahia é o estado que você mais encontra pessoas negras, a realidade é totalmente diferente, né, Sim. Mila? E eu acho que ela disse que você ia falar, Completamente. não é? E entrar nesse assunto, né? A gente falou um monte, na verdade, de gênero. Só queria fazer um comentário que a Sara falou aqui, que precisamos entender que a mulher também é machista, e isso é real. Na verdade, a sociedade é machista. A gente reproduz ainda muitas coisas desse contexto, né? Ela entende e educa de forma diferenciada os filhos. É 100% verdade, né? Ai, Titi fez uma pergunta agora que eu olhei, agora a gente vai ter que responder. Puxar a corda para o outro lado, Vambora. colocar o filho para fazer mais coisas em casa do que a filha. É errado? Você quer responder primeiro? Você responde. Essa tá difícil. O que que Eu não acho, acontece? na verdade, eu acho que tem que ser igual, da forma mais equilibrada possível, né? Para que Sim. seja igual mesmo, na verdade. A pergunta da Titi, ela cai nisso que a Xi falou, né? Foi a Xi que falou da gente. Não sei. Não, foi a. Cadê? Foi a Titi. Ela A que falou Titi de mesmo. puxar a corda, né? O que que acontece? Isso. Hoje, quando você tem um filho, principalmente se é o primeiro filho ou a primeira filha, inevitavelmente nós vamos projetar neles os nossos desejos. Ah, eu gostaria que ele fosse ou ela fosse médico, eu gostaria que fosse isso, que fosse aquilo outro. Isso, Isso. isso é
fato, todo mundo que é pai, mãe ou é filho sabe disso. O que que a gente precisa fazer para puxar essa corda para o outro lado sem cair no que é errado, né? E quando eu digo errado, eu digo no sentido de uma coisa doentia, de uma coisa perversa. Vou dar um exemplo para vocês. Errado são alguns casos raríssimos que uma mãe queria muito ter uma filha, por exemplo, e nasce um filho, e desde que a criança nasceu, ela veste a criança como se fosse alguém do gênero feminino. Sim. Porque a mãe quer, não porque é uma escolha da pessoa ali que nasceu, né? Mas Sim. não é errado. Nós sermos tios, pais, mães, nós precisamos preparar aquela criança para o mundo como um todo. Então, ao invés da gente pensar assim, olha, você vai trabalhar e a sua esposa vai cuidar de você, nós precisamos pensar, isso falando de criação de meninas, você vai crescer num mundo em que você vai ter que se virar sozinha na maioria das vezes. Então, você precisa ser independente o máximo que você puder. Em contrapartida com os meninos, nós precisamos fazer o quê? Educá-los para assumir as responsabilidades do autocuidado. Nós Sim. ainda temos muito daquilo. Ai, do marido perguntar, ai, amor, você acha que eu devo cortar o cabelo? Ai, você acha que eu devo fazer a barba? É uma coisa que nós fomos criadas para entender que isso é muito bonitinho. Mas Sim. que emocionalmente cria um vínculo perverso de que para questões de cuidado, seja cuidado consigo mesmo, seja cuidado da casa, esse ser humano ele não está apto. Então, Sim. cuidar de casa, fazer tarefas domésticas, cuidar dos filhos, não torna ninguém mais ou menos heterossexual, bissexual, o que quer que seja, ou mais ou menos homem ou mulher, ou o que quer que seja. Simplesmente Sim. torna essa pessoa capacitada para a vida. Sim. Com E eu certeza. vejo muito isso você fazendo com as meninas, dando para elas autonomia, que é uma coisa que meninas geralmente pouco têm, de escolher o que querem vestir, quando querem vestir, como querem vestir, que brincadeira querem fazer naquele momento. E eu te admiro É, muito por isso. Muito. obrigada. Mas te digo que é muito difícil e eu sou muito falha, viu? Eu cometo muitas falhas. Sabe o que eu fico imaginando? Os olhares que você deve ganhar dos demais pais de censura. Do tipo, essa daí É, não está sabendo educar. Porque a é, eu mulher, acho, eu acho que não tanto, porque eu tô num contexto. Ah, não sei, não existe. Mas assim, a escola que eu escolhi, por exemplo, para colocar elas, é uma escola que é muito aberta para essas coisas, né? Eu não me enquadraria, por exemplo, colocar minhas filhas numa escola tradicional. Eu não me enquadraria e eu não quero enquadrar minhas filhas nesse contexto, entendeu? uhum, Então, mas sim, mas ainda assim tem pais que me olham. Na primeira turma mesmo que Maria entrou, né? Porque ela entrou no meio de um ano e depois ela acabou mudando de turma. Tinha uns pais que eu olhava e dizia assim, tipo, filho, sai daqui, essa escola não é pra você, essa escola não é para seus filhos, entendeu? Porque sua cabeça não é aqui. exatamente. E principalmente quando a gente fala de uma questão de gênero, isso se choca. Porque, É, e aí a violência contra a mulher transexual, ela fica mais escancarada, porque como essa pessoa que nasceu sexualmente masculino se atreve a querer ser alguém inferior, envergonhar a raça. pois é, é. É um Mas vamos voltar a contexto. falar de etnia aí, que senão a gente se A gente perde. podia ter feito a live só de desigualdade de gênero e fazer uma segunda de etnia, porque é muita coisa, né? Pra gente falar em uma hora, eu tô olhando aqui que já tá acabando. Tá É, nada. Mas se o pessoal mas quiser, eles tá vão mandar pra gente na DM pedindo e a gente vai fazer uma outra. legal. Então, aí agora a gente vai entrar, né, nessa diferença de raça Racial. e analisando também o contexto histórico, né? Os negros foram escravizados durante anos. Todo mundo sabe disso, a história tá aí para contar, né? Então não é mimimi. O racismo também é estrutural, né? Assim como o machismo, isso não é mimimi, isso é realidade, isso é fato, isso é dado. É,
E aí tem vários números no mundo todo que falam dessas diferenças, né? Eu peguei um dado da Débora Diniz, que é antropóloga, que ela fala que latinos e negros morrem 3 vezes mais que brancos nos Estados Unidos, em qualquer contexto, né? E aí a gente imagina nesse contexto de pandemia, porque já é uma população mais vulnerável. E aí, tem mais coisa, né, também que eu queria comentar. Tem um vídeo interessantíssimo de um cara que está aqui no Instagram que chama Espartacus, né? E ele fala dessa questão dos negros no dia 13 de maio, né? Que é o dia da abolição. E ele conta, assim, de uma forma muito simples, todo mundo tem que ver esse vídeo, que a abolição, ela não foi dada de mão beijada pelos brancos, não foi isso, né? Os abolicionistas tinham todo um projeto, um plano para realmente fazer a coisa certa, né? Reintegrando os negros na sociedade de forma justa e tentando, né, desde o início, torná-los mais equilibrados e igualá-los, né, depois de um certo tempo. Porque é uma dívida e um processo histórico mesmo. Então, você tem que reintegrar para começar, né, a igualar novamente as bandejas e aí ficar todo mundo bem. Então, não foi assim, eu sou bacana e eu vou liberar os escravos. Não foi por isso, né? O Império já estava em crise, a Inglaterra vivia a Revolução Industrial, né, com produção em larga escala, então precisava o quê? De consumidores. Quanto mais consumidor, melhor. Né? Então, nesse cenário, os escravos foram libertados, né, para que eles se tornassem consumidores. Só que como que eles iam se tornar consumidores, né? Em um processo totalmente desigual, com salários baixos, né? Oportunidades escassas, vivendo em situações muito diferentes e desiguais, inferiores aos demais, que já estavam lá na elite branca, né? Os senhores feudais, enfim, os filhos e etc. Então, os negros continuam trabalhando em excesso, sendo mal pagos, né? Sem política nenhuma de reintegração, eles tiveram essa liberdade, entre aspas. E aí, quando a gente fala de pandemia, você já comentou, né? Quando a gente fala de todas essas mulheres, né, que já são mais vulneráveis, que já sofrem desigualdade, quando a gente fala em mulheres negras, a grande maioria, né, está nesses cargos de doméstica, de babá, ou de auxiliar de cozinha de um restaurante, de zeladora, né, que faz limpeza de prédio, enfim, que não pararam de trabalhar e não podem parar de trabalhar. Então, elas estão ainda mais expostas nesse contexto, né? Os homens também, tá? A população negra, de forma geral, tanto homem quanto mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade e desigualdade é gigantesca. Então, os homens estão em cargos, né, de segurança, de porteiro, de zelador também, né, de motorista de ônibus, de cobrador, que eles não param de trabalhar e não podem parar de trabalhar, né? E estão vulneráveis, estão mais suscetíveis a contrair o vírus também e até se chegar numa situação de óbito, né? Infelizmente. Porque é um vírus muito cruel. Não pode esquecer, e que é histórico, é que a primeira pessoa que morreu no nosso país, ela era mulher, até onde se sabe, tá, gente? Mulher, sim, negra, pobre e doméstica. Essa ela foi a morreu história. no Rio de Janeiro. Foi a primeira pessoa a falecer de Covid-19 aqui no Brasil. E foi a história, né, da doméstica que se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, da doméstica que continuou indo trabalhar, né, na casa que ela já trabalhava, mesmo os patrões sabendo que estavam com o Covid, né, que estavam contaminados, exigiu que ela continuasse indo, né? E assim, isso é muito cruel, gente. Isso é muito cruel porque, para mim, é como ainda fosse os tempos mesmo de feudais, sabe? De senhor de engenho com um escravo. Então, uma pessoa que está contaminada com um vírus que é
dessa magnitude está contaminado, exige que o seu funcionário continue indo trabalhar, não enxerga como funcionário, enxerga como escravo, né? Então, Exato. tem muitas pessoas nessa situação. E aí, assim, não quero julgar ninguém, tá? Eu acho que cada um tem a sua vida, tem a sua experiência, faz o que pode dentro das suas possibilidades. Mas a gente negar que o racismo existe, que ele é estrutural, que sim, a maioria da população negra está nesses cargos que a gente falou, que eles precisam ir trabalhar e que o patrão é um branco que não vai liberar. E aí eu vou falar do exemplo de doméstica porque é muito forte. Se você não pode liberar a sua doméstica porque você trabalhando de casa, precisa cozinhar e fazer filhos, né, cuidar dos filhos, dar assessoria, tudo, né? Eu entendo, né, você ter, mas você precisa entender que essa pessoa se torna muito mais vulnerável e ela não tem as condições que você tem, né? Se ela for... Se bem, né, o que dizem qualquer pessoa, esse vírus não vê classe social, nem... Mas, enfim, provavelmente se você pegar, você vai para um hospital particular. A sua doméstica não. Ela depende do sistema público e o sistema público já estourou, né? Já está a mais de 1.000 sobrecarregado. Sim. Então, quais as chances dessa pessoa viver? Né? A mulher negra que trabalha na sua casa. E aí, nesse contexto todo, eu tenho uma história muito próxima, né? Que as pessoas podem negar, dizer, não, isso não existe, não é verdade. Uma pequena população trata as funcionárias domésticas, babás, de uma forma diferente, tá? Do que seria ainda uma escravidão. Né? A grande maioria ainda trata essas pessoas de forma muito desigual. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo por mais de um ano. Ela era a babá das minhas filhas. Na verdade, quando ela veio trabalhar comigo, só tinha Maria. E aí eu acabei engravidando da segunda filha por acidente, não foi planejado. E ela ficou comigo, uma pessoa maravilhosa. Eu saio de casa às 5h30 da manhã e chego por volta das 6 da tarde. Então eu fico aproximadamente 12 horas fora de casa, né? Em situações normais de não Covid. Então eu preciso realmente de uma pessoa em casa para me ajudar. Para olhar, né, as minhas filhas, para cuidar do que elas precisam de alimentação, né, para dar um suporte, porque o meu marido também trabalha fora. Ele tem uma agenda mais flexível, dá até mais assistência durante a semana do que eu, fica mais com ela, mas eu preciso de uma pessoa em casa, né? Ele não sabe fazer muitas coisas de casa, como, por exemplo, cozinhar. E ela ficou comigo mais de um ano. Ela ficou comigo mais de um ano e aí pediu para sair, né? Ela queria ganhar mais, estava precisando ganhar mais, né? Ela paga uma escola particular dentro da comunidade dela para o filho e ela quis sair para trabalhar como faxineira, né? Porque ela entendia que ganharia mais, né? E eu, nossa, assim, uma pessoa que eu amo, adoro, que era meu braço direito e esquerdo, eu não queria de jeito nenhum que ela fosse embora. Ofereci para ela pagar a escola do filho e ela não quis. Ela estava também muito cansada já da situação, 2 crianças. É pesado mesmo cuidar de 2 crianças e cuidar de casa. Assumo 100%, né? Sei como é isso. E aí, enfim, ela foi, não tinha como segurar, né? Quando a gente ama, a gente dá liberdade, né? Eu queria que ela ficasse comigo para sempre, mas não deu. E ela foi. E aí ela experimentou uma outra realidade, né? Ela acabou não conseguindo ter todas as faxinas que ela imaginava para ganhar mais. E ela acabou indo para uma outra casa, trabalhar em uma segunda casa. E nessa segunda casa ela era extremamente destratada, né? E eu sei disso porque ela conversava comigo. Ela vinha aqui em casa aproximadamente uma vez por mês para fazer comida e deixar congelada. A gente conversava, batia papo, né? Sempre tomava um café no final da tarde. E ela me contava as histórias e eu ficava me mordendo por dentro. Eu tinha vontade de ligar para as pessoas, né? Era um casal, e xingar eles. A vontade que eu tinha era essa, porque eles realmente destratavam, né? E são destratos, né? Tênues, talvez, né? Para quem acha que o racismo não existe, que essa diferença não existe. Ela é uma mulher negra.
mas existe sim, né? Então, assim, dela ter feito tudo que ela precisava fazer, ela 50 minutos antes do horário dela, ela já estava liberada, eles não liberavam, ela tinha que ficar dentro de casa parada, esperando dar o horário para sair. Isso, para mim, é, assim, além de desnecessário, eu acho que é uma falta de respeito, eu acho que é uma relação de não confiança, né? E eu acho que sim, por trás disso tudo tem sim o preconceito, né? Tem aquela situação do senhor feudal de dizer assim, não, querida, você é minha escrava, você fica aqui até a hora de você sair, né? Um casal que eu, por mais que tivesse 2 filhas, etc., nunca fiz questão que ela trabalhasse no sábado, a gente diluía essas horas ao longo da semana, porque ela também tem um filho, né? E pra mim, no final de semana, meu sábado e domingo, eu quero ficar com as minhas filhas, ela também queria ficar com os filhos, o filho dela, certamente, né? E quando eu pedi para ela vir sábado, né, sempre foram situações extras, programadas com antecedência, pagava hora extra, enfim. E lá eles exigiam que ela fosse todo sábado, durante 4 horas, para colocar o café, tirar a louça, né, lavar 2 xícaras, 2 pratos, forrar a cama, dar comida pro cachorro e ir embora, sabe? Isso para mim é uma falta Camila, de... Diga. desculpa eu te interromper, Acabando. mas eu, assim como todo mundo, estamos curiosos para saber. Na verdade, eu não, porque eu já sei. Mas todo mundo que está aqui na live com a gente, nós temos aí quase 40 pessoas, está curioso. E eu acho uma maldade você contar essa história em coisa de 4 minutos. O pessoal que está conosco concorda da gente encerrar essa e abrir uma logo em seguida, coisa de 10 minutos, 15 minutos, para a Camila terminar de contar essa história para gente? Quem concorda? Manda um joinha aí. Quero ver. Quero ver. Bom que a gente tomou uma água, porque quando a Camila me contou isso, meu coração foi disparando assim, foi me subindo um calor, um ódio. Um ódio. Mas é pra gente entender que tem muita gente que é assim mesmo, gente, no mundo e é real, entendeu? Então, isso é resquício, sim, sabe? Da escravidão e do senhor feudal querendo ter aquela escrava, aquele escravo atendendo todas as necessidades dele, ficando ali até o minuto máximo que der, porque... Não, mas é porque eu tô assinando sua carteira, né? É obrigação, é legal você ficar aqui. Velho, se a pessoa já fez o trabalho, se ela já entregou, as empresas estão falando sobre isso. Ó, a Sara tá comentando. Por tanto tempo ao lado dos Sempre me meus filhos, perguntam, direito. sempre me O perguntam que o que eu faço pergunta para que eu faço para manter. manter por tanto tempo a babá dos meus filhos. Eu respondo, garanto os direitos e o respeito como humana que ela é. Bem isso, Sara. Parabéns. Parabéns, Sara. Assim, Parabéns. e assim, a gente bate palma, mas assim, é o mínimo, né? Eu acho que a gente pode e deve fazer. Mas a gente precisa entender que o mundo, infelizmente, não é assim. O mundo, eu digo a maioria, né? As pessoas ainda têm um comportamento extremamente discriminatório, né? As Sim. pessoas olham diferente, as pessoas tratam diferente, as pessoas ainda acham que essas pessoas, né, que trabalham dentro de casa, nesses serviços domésticos, são escravos e não são escravos. A gente precisa mudar esse pensamento, né? A gente precisa Exato. tirar isso da cabeça. E aí, mais uma vez, né, Paty, não é julgando ninguém, eu acho que cada um tem a sua realidade, a sua realidade de vida, o seu contexto de casa, cada um sabe das suas necessidades, mas isso que Sara falou é muito importante, é tratar a pessoa como ela tem que ser tratada, como humana. E se ela é bem tratada, ela vai querer continuar com você, né? Exatamente. Acho que ainda tem. Estava na parte que você... E assim, só complementando, né? Algumas coisas de extrato, assim, muitas coisas vinham por parte do marido, né? Do casal. Ele não falava com ela, não entrava na cozinha para dar bom dia, ou às vezes entrava e dava bom dia. Ele não dirigia a palavra a ela a maioria das vezes. E ela me contava isso, assim, muito sentida, sabe? Porque é uma falta de respeito, né? E que a gente não consegue conceber em tempos atuais. É surreal. Mas existe, é fato. Aconteceu, gente. Final do ano passado, 2019, 2020. Né? É uma história real que eu tô contando aqui.
Sim. Assim, ó, eu nunca senti isso na pele. E aí a gente volta àquela história, né? Por que Camila, que é uma mulher branca, vai falar disso? Porque eu sinto quando alguém me conta essas coisas, eu sinto quando eu vejo. E digo a você, Paty, não sou perfeita, né? Se eu disser pra você, a sua vida inteira você foi assim, não. Gente, quando eu era criança, eu aplicava bullying, que na época a gente nem chamava de bullying, com um menino da escola que depois se tornou meu amigo, que ele já tinha todos como é que eu posso dizer, os comportamentos, né, de homossexual. Não sei se pode falar comportamento. Como é, Paty, que você fala isso? De homossexual? Ele já tinha o que socialmente é conhecido como trejeitos afeminados. Isso. Ainda bem que eu tenho você para me ajudar, porque eu não tenho Estamos essa aqui capacidade toda ainda, não sou, ainda estudo muito, ainda tropeço um bocado, gente, para falar dessas coisas. à Mas eu praticava disposição. bullying total na época. Eu era criança e ele criança, gente, é ridículo, mas eu fazia isso. Então, assim, não sou santa, nunca fui, né? Não tenho um passado lindo e perfeito, né? Mas eu acho que a gente precisa, a gente está nessa vida para evoluir, né? Para crescer e para se tornar pessoas melhores. E a gente, criança, repete muita coisa do que a gente viu, né? Aprende E em foi casa. ensinado. Aprende. Mas a gente não precisa aprender isso para o resto da vida, ou continuar repetindo isso para o resto da vida, né? A gente não precisa permanecer para sempre naquele aprendizado, né? A gente precisa evoluir enquanto seres humanos, né? A gente está nessa vida aqui para evoluir. Então a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai enxergando as coisas de uma outra forma, com outras lentes, muda os óculos, e a gente precisa, né, e pode atuar diferente a partir desse momento, né? Eu também não, mas eu fui sempre assim, você sempre assim, é o complexo de Gabriela que eu chamo, né? Não preciso ser Gabriela pro resto É, da minha vida. Eu tenho essa oportunidade de enxergar diferente, de aprender e de fazer melhor, né? Eu não preciso continuar replicando os comportamentos que eu aprendi lá atrás, porque simplesmente me foram ensinados assim. Bom, e aí, para fechar a história, né, da pessoa, eu ficava extremamente incomodada quando ela me contava as coisas. Eu tinha vontade de arranjar o telefone desse casal e ligar e xingar eles todinhos. E aí eu fui conversando muito com ela não se sentia à vontade para sair, pedir demissão, óbvio, porque ela precisava, né, do dinheiro, tinha contas para pagar. E aí, finalmente, depois de um tempo, né, eu fiz a proposta para ela voltar aqui para casa e ela aceitou, né? Aí, finalmente, ela saiu desse contexto, mas foi no início do shutdown aqui, do fechamento. Foi no dia, na semana que ela saiu de lá, ela ia descansar 2 semanas antes de vir para cá, e aí o governador e o prefeito, né, fecharam tudo, né, a gente teve o isolamento, e a gente está aguardando, mas enfim, com muita tranquilidade, a gente se fala sempre, né, eu me disponibilizo muito, né, a ajudá-la, porque ela saiu de lá para vir para cá, né, e enfim, mas essa situação me incomodou demais, né? Como outras situações ao longo da minha vida. Então, eu acho que a gente se incomodar com essas situações que o outro passa é o que é o exercício da empatia, é o que torna a gente melhor e é o que a gente pode fazer para transformar esses contextos, né, socioculturais que são repetidos há séculos, né? E que a gente precisa transformar, a gente precisa mudar. exatamente, exatamente. E essa mudança, você está falando aí de não ser perfeita, né? Ninguém é. Na verdade, nós estamos falando de uma desconstrução, de um processo de desconstrução histórico e cultural que começou a coisa de o quê? 5 anos? Eu não sei vocês, mas eu tenho mais do que 5 anos, né? Então, amiga, eu tenho mais do que 5 anos. Então, é muito complicado. Nós fomos criados dentro
principalmente de uma heteronormatividade, que deriva, para quem que deriva aí de um patriarcado, de um machismo, e para quem não sabe o que é heteronormatividade, é você ter em mente que o normal, o natural, é que um homem queira se casar e se apaixone, queira ter e tenha atração sexual e desejo apenas por mulheres, um homem biológico tem esse desejo apenas por mulheres biológicas, né? E dentro dessa heteronormatividade não cabe os demais afetos. Ou seja, é por isso que nós vemos tanto que mulheres socialmente são mais afetuosas, se abraçam, quer dizer, se abraçavam, agora não pode mais, tá, gente? Não Uma pode mais. distância aí, por favor. Mas, e os homens, eles são mais assim, homem não chora, né? Então, é uma questão de construção social. E da mesma forma que você se pega nesse processo, eu também me pego. Por quê? Porque o que eu, enquanto uma mulher transexual, tinha como natural, dentro de um padrão heteronormativo, que eu precisava aprender, uma vez, né, que eu me entendo enquanto uma mulher e vivo enquanto uma mulher, que eu precisava aprender a viver como uma mulher biológica e muito mais do que isso, aparecer como enquanto uma mulher biológica. Eu lembro que uma vez eu estava com minha mãe e eu já estava passando por esse processo de desconstrução desse perfil que a mulher biológica tem, quer dizer, boazinha, fala baixo, submissa, sentar com a perninha fechada, cuidar de toda a limpeza da casa, né? Um dia eu estava conversando com a minha mãe disse assim para mim, como assim você quer ser mulher e não quer cuidar da casa? E aí eu pude ter esse momento de conversa com ela e dizer para ela, mãe, mulher é muito mais do que você cuidar da casa. Mulher Sim. É você ser e fazer aquilo que você quiser, se respeitando, se compreendendo, né? Então não se preocupe, amiga, eu também passo por isso. Eu já fui daquelas há algum tempo, isso já tem uns 10 anos que eu não pratico mais. Mas há 10 anos eu era daquelas que via um rapaz gay, muito bonito, falava assim, oh, que pena que eu não faço parte do cardápio dele, que desperdício. Falava o tal do que desperdício, né? Que não dá. Que era Já falei extremamente natural para mim, mas extremamente ofensivo. Sim. Então, amiga... A gente aprende, né? A gente replica isso. Por quê? É o que nos foi ensinado. Agora, quando você me contou essa história, né, da sua funcionária, meu sangue ferveu e eu te contei. Aqui estava um frio danado, acho que a gente estava nos 21 graus, e eu suava de raiva. Por quê? Foi uma pergunta que eu fiz para Camila, ou não, nem precisei fazer. A Camila, ela comentou comigo. Nós estamos falando de uma mulher negra. Uhum. Que muitas das vezes... Eu acho que eu nem falei, né? Eu acho que foi só no final, na verdade. Foi só no final. Foi só no final que você comentou. Mas é uma mulher negra que muitas das vezes, porque vamos pensar, ela saiu da sua casa, ela poderia ter ido trabalhar com tantas outras coisas, já que ela estava cansada de um cuidado, né? Uhum. Ela poderia ter Não, eu ofereci para ela, na época, tinha um restaurante que na verdade, um restaurante que eu gosto muito, que é de comida natural. Ela faz muita coisa natural, né? De cozinha, ela sabe fazer, ela aprendeu em uma outra casa que ela passou. E aí eu vi uma vaga lá pra cozinha. Eu falei, cara, vou fazer um currículo, vou mandar para lá. Aí ela pensou, pô, legal e tal. Depois ela disse, não, mas é porque eu não queria trabalhar sábado e domingo. E eu acho que nesse contexto, né, de restaurante, eu vou precisar trabalhar sábado e domingo. Aí eu falei, realmente, aí vai ficar, né, não vai dar, porque sábado e domingo você quer estar com seu filho. E ela desistiu, mas assim, a minha vontade era muito ajudar ela, a inserir ela no mercado em um outro contexto, né, que não fosse nem de doméstica mais, em residência. Porque, por exemplo, ela cozinha extremamente bem. Para mim, ela tinha que estar no restaurante, né? Uhum. Porque tem, assim, um tempero e uma mão maravilhosa. E, enfim, né? Mas só para dar um parênteses aqui. E ela foi, né? Ela fez a escolha dela, foi por esse outro caminho e viveu essa outra realidade,
né? Que eu sei que foi muito dura para ela, porque se para mim ouvir foi duro, então imagine para ela viver e sentir na pele, né? Mas muitas das vezes ela não tinha essa percepção quando ela saiu da sua casa, né? Por quê? Porque muitas das vezes acaba sendo geracional. A minha mãe foi doméstica, eu vou ser Sim, sim. doméstica. É, Não que esteja errado isso, muito antes do contrário. Mas sim. falta, principalmente quando nós falamos de mulheres negras, né, da população negra, e você pode ver aí que as pessoas em situação de rua, em sua maioria, são negras, falta muito respaldo. E falta muito também o que, hoje, por exemplo, na maioria das empresas você vê pessoas brancas, né, aí em cargos hoje, que são cargos que remuneram bem, né? E que Sim, colocam seus filhos para aprender inglês desde a pré-escola. sim, Gente, não é errado, ninguém deve se sentir culpado por oferecer a melhor qualidade de ensino para os seus filhos, não é isso. Eu estou dizendo sim, para vocês que o apontamento que a Camila fez anteriormente, relacionando a questão da abolição da escravidão com a condição do negro de sobreviver e existir, ela ainda permanece na nossa sociedade no sentido de que os acessos não são iguais, porque é uma não, de questão jeito nenhum. histórica. E quando nós temos uma pessoa como Camila, que é uma mulher e pode falar de gênero, que independente se é branca, amarela e negra, negra não, que hoje o pessoal está problematizando o negro também, preta, É, parda, enfim, ela pode falar e deve falar de raça. Não quer dizer que você falar de raça, Camila, não sendo uma mulher de pele preta ou de pele preta retinta, eu mesma, muitas das vezes quando eu digo para as pessoas assim, eu sou preta, tem gente que me olha torto e fala, você não, como que você é preta? Eu falo, gente, eu sou preta. Não, mas sua pele é clarinha. Hoje eu tô com uma base mais escura, que eu errei o tom da base, mas tá certo. Mas as pessoas olham para mim e falam assim, não, mas você é tão clarinha, você não é preta, você é morena. Não, eu não sou morena, morena é a Camila. Né? Eu sou negra. Então, assim, nós estamos numa sociedade que ainda tem muita dificuldade de compreender o que é a raça preta, o que é um preto, o que é um negro. E tendo uma sim, mulher como Camila, como todas as demais mulheres que estão aqui, independente da raça, independente do gênero, inclusive, né? Se são mulheres, sim. se são homens, independente disso, nós precisamos cada vez mais trazer esse assunto. É. É, Como? pode falar, Paty. Não, pode falar. Essa questão que você falou, né, das oportunidades e condições de trabalho é muito forte, né? Então, assim, é uma coisa que também é cíclica, né? Então, é como você falou, já é um contexto histórico, social, cultural de muitos anos. Então, a família, a avó foi doméstica, a mãe foi doméstica, ela provavelmente vai ser doméstica. Para ela sair desse contexto, né, ela sendo mulher, negra, pobre, é extremamente difícil. E a gente não tem como negar isso. A gente precisa falar sobre isso e, no mínimo, começar a se comportar diferente, a ter Ex uma atitude diferente com essas pessoas, né? Exato. Começar pela tratativa, pela forma de falar com essas pessoas, pela forma de tratar mesmo, e aí a gente evoluindo para mais coisas, né? Para, de repente, ajudar, contextualizar, ajudar de alguma forma, né? Inserir socialmente de alguma forma. Então, isso é muito sério, né? E é muito importante. A gente precisa sair disso, né? De alguma forma. O primeiro E aí eu passo. lembrei de um exemplo, né? Essa Ah, pessoa, ela saiu daqui de casa, mas ela vinha, né? Em certos períodos fazer comida congelada para mim. uhum, E aí teve um dia que ela terminou, a gente terminou porque assim, ela vem cozinhar, eu também fico cozinhando com ela, ela vai fazendo as coisas, eu vou lavando as panelas, enfim. E aí no final da tarde ainda estava cedo, eu falei, vamos tomar um sorvete. Aí ela ficou meio, né, assim, vamos ali tomar um sorvete, aí fomos todos. E ela foi super animada. Você percebe como ela se sente
diferente no contexto, né? Então, assim, fomos, né, eu e a minha família com ela. Pra gente é muito tranquilo e agradável estar com ela e levar ela na sorveteria que a gente vai, que a gente frequenta sempre, que é aqui perto de casa. E ela foi, né? Ela bateu um papo, tomou sorvete, mas você percebe o quanto que ela não se sente à vontade, encaixada, confortável, né? Nesse contexto. A gente vê algumas pessoas ainda olhando, né? Achando estranho. E assim, uma coisa que se aconteceu, aconteceu 2 vezes, assim, de Igor estar trabalhando no final de semana e eu precisar levar ela, ou até a última pessoa que trabalhava comigo junto para um aniversário, né? Acho que aconteceu uma vez, na verdade, cada uma. E eu sempre falei, venha com sua roupa. Roupa normal. Você vai para uma festa? Sua roupa de festa, se você quiser vir. Que as pessoas levam, né? As domésticas e funcionárias para o aniversário, quando precisa de ajuda com o filho, e coloca uma farda, sabe? Isso para mim também é inconcebível, me dá um nervoso, porque a pessoa nitidamente já chega se sentindo mal, né? Ela tá com a roupa totalmente fora de contexto, ela já vai ser olhada, né? Então, ela já tá numa condição, e assim, gente, e a gente precisa perceber essas coisas, né? A gente precisa entender que não é bacana você levar a babá do seu filho ou a sua funcionária que te ajuda com uma farda, né? Que é normalmente feia, né? De uma cor única, da cabeça aos pés, para um aniversário. Putz, aí você volta, aí é escrava de novo. É o senhor feudal e a escrava cuidando dos filhos. Exatamente. A gente precisa sair disso. Entendeu? A gente precisa sair disso. Porque a pessoa não pode ir com roupa normal. Entendeu? Com a roupa dela, né? Com a roupa dela. De festa. Eu estava vendo um comentário nas redes sociais, eu super concordo, mas eu só tive consciência disso depois que eu vi isso nas redes sociais. Que assim, a pessoa negra, a Cassie até comentou aí das máscaras, né? Nesse tempo de pandemia. Mas a pessoa ela viu preta, isso, ela falou isso, eu não captei o que era, na verdade. Depois a gente fala sobre isso. Sim, a pessoa que é preta, ela quando entra num supermercado ou quando entra em qualquer outra loja, ela tem várias preocupações, mas as 2 principais são que tem sempre alguém seguindo ela, principalmente se ela tiver saído num dia com a roupa humilde que ela tem, né? Foi fazer uma coisa rápida, pôs qualquer roupa e foi. Tem alguém seguindo ela, e tem mesmo. E o preto, ele tem sempre que estar com a nota fiscal, o cupom fiscal. Porque a gente pensa assim, quando eu sair na loja, se aquela coisinha apitar, ou se alguém me parar, eu provo que eu paguei. É surreal isso, né? Extremamente. A Cassie estava falando aí da máscara, eu imagino que ela esteja falando da questão de que hoje, antes da pandemia, Cassie, comenta se eu estou errada, tá? Antes da pandemia, se você visse uma pessoa preta, de máscara ou branca, você acharia que era um assalto. Hoje, na pandemia, se você vê uma pessoa branca de máscara, você sabe que é por causa da pandemia. Mas se for uma pessoa preta, você ainda fica em dúvida de qual dos dois é. Se é assalto ou se é pandemia. Eu tô rindo, gente, mas é de nervoso, é de ódio. É de ódio. Eu nem sabia disso, nunca passou isso pela minha cabeça. Cassie, comenta se é isso. A Sara Aguiar falou aqui, que nossa colega também sempre propõe esse tema para ser discutido na universidade em que ela trabalha e está nos convidando para pensar em algo para estarmos lá, ó. A Camila palestrante, eu tô gostando disso. Cara, eu aceito. Falando super aceito. Tem um outro comentário aí também. Cadê? Ó, o Peixinho agradeceu. O Peixinho lá da Ford, não sei se você lembra dele. Lembro, o Peixinho, aluguei ele, acho que foi ontem, domingo, foi ontem. Quase 4 horas de papo, amiga. A Aninha da Ford mandou uma coisa interessante, né? Estamos aprendendo, precisamos deixar a vergonha de lado, se humildar e dizer, como que eu falo isso? É isso mesmo? Não sei como falar. Isso é extremamente importante,
né, e em todos os contextos. Por exemplo, eu dei o meu exemplo, né, anterior, que falei, ó, eu aplicava bullying, como é que eu falo, né, num colega que tinha o comportamento, como é que eu falo, né, Trejeitos afeminados, isso. A gente estava conversando, né, Paty, também antes da live, e aí você falou, né, que tem o negro retinto, o negro de pele clara. Eu falei, poxa, eu não sei disso, me manda para eu ler sobre isso. Então a gente precisa, né, entender essas coisas, a gente precisa ler essas coisas, a gente precisa falar mais sobre isso, porque não é mimimi, não é mimimi. Passou da hora da gente superar, né, esse contexto histórico, social que a gente carrega. A gente não precisa mais ser refém e ser escravo, né, de uma história que quer continuar se perpetuando. A gente não precisa disso, né? A gente já está em 2020. A Mislaine, ela comentou aqui, ó, em 2 hotéis que trabalhei, vi esse contexto de perto. Peguei ranço de um ex-diretor de hotel por ele não contratar negro. Pois um dia fui indicar ele na empresa, eu imagino que ela quis... Segura aí, amiga. Segura. E aí ela conta que um dia ela foi indicar uma pessoa negra, preta, para trabalhar na empresa, e quando o diretor viu, ele não quis. É difícil. O Igor está dizendo... E também é importante lembrar que cobramos das meninas que a tratar, ele está contando aí, complementando o caso da sua funcionária, que cobramos das meninas que a tratassem com respeito. O carinho ela adquiriu por ela, mas exigimos o respeito e a gratidão idêntica a uma tia, avó, madrinha e etc. Isso a gente sempre fez. E Maria, que conviveu mais com ela, tem um amor e um carinho, assim... gigantesco. A Kessia está confirmando que em São Paulo era aquela história mesmo da máscara. Ó. Aqui em São Paulo, algumas pessoas negras foram paradas e revistadas por estarem de máscara. Surreal isso, gente. Então, assim, você vê isso em São Paulo e você... Não tem como você falar que é mimimi. Não tem como, gente. Não é mimimi. Porque se fosse eu... de máscara, eu não teria sido revistada. Nunca. Entendeu? Então, esses dados são importantíssimos. A gente está em 2020, isso acontece, isso prova que o racismo é estrutural e a gente precisa passar disso, a gente precisa superar isso, né? Jogar fora, na verdade, isso. E reconstruir todas essas relações, né? Com todas as raças. Reconstruir. E esse passo que nós estamos dando aqui é importante. É importante discutirmos, é importante abrir para o pessoal discutir, é importante que as pessoas compreendam o seu olhar sem se recriminar, igual você falou, não ter vergonha de perguntar. Sim. Sabe? Não ter vergonha de perguntar. Perguntar, gente, dependendo da pergunta, tá? Não é pergunta íntima, do tipo, você já é operada? O Igor, como que ele é na... Não, isso a gente não pergunta para ninguém, por favor. Isso não precisa, né? Por favor. Mas perguntar, do tipo, fulana, você se sente mais confortável de ser chamada de preta ou de negra? Fulana, eu tô vendo que aqui o seu nome de registro é mas eu tô vendo outra figura na minha frente. Como você quer que eu te chame? Como você quer que eu te trate? Né? Isso não ofende, gente. A gente está aí aprendendo. É um cuidado, né? A Titi está comentando que a babá dos filhos se recusa a entrar pela porta da frente aqui de casa, né? E ela falando de ajudá-las também a mudar essa mentalidade. E é muito isso. Elas repetem todo esse contexto histórico também, porque é uma história de de muito preconceito, né? De muito racismo desde o olhar. Então, possivelmente, se ela não entrou no elevador da frente e foi olhada dos pés à cabeça... A mãe dela passou por isso, né? Ou a avó dela passou por isso. E aí ela acaba, às vezes, até... Ou ela vai evitar essa situação. Então, assim, ela não quer nem passar por isso. Então, ela vai pelo elevador dos fundos, né? Isso é uma coisa também aqui que a gente sempre falou.
Sim. Pode escolher o elevador que você quer subir. E aqui não tem acesso, né? Tipo, é muito estranho. Eu moro num prédio antigo, o elevador social dá para a porta da frente, aí é um cubículo fechado, não tem acesso com o hall dos fundos, entendeu? Tipo Uhum. assim, se eu sair de casa só com a porta da frente, ou com a chave da porta da frente, e o elevador da frente quebrou, eu não tenho como entrar em casa. Entendeu? Porque eu não tenho a chave dos fundos e não tenho acesso entre um hall e outro. Uhum. E aí eu sempre falei isso. Eu falei, ó, aqui em casa não tem isso, não. A gente precisa falar essas coisas, mas às vezes acontece, né? Como o Tite falou, dela não querer. E aí pode ter sido uma experiência desagradável, ou ela ouviu histórias de pessoas e ela nem quer abrir essa possibilidade de passar por isso, por esse Sim. sofrimento também, né? Agora, eu fiquei Isso tudo é curiosa, muito Tite, forte. para saber a idade dela, porque provavelmente ela se encaixa naqueles dois perfis que nós falamos. Ou ela é uma pessoa que tem aí para lá dos seus 40, 35, 40 anos, que já tem isso muito enraizado, ou a cultura, né? Ou ela trabalha enquanto babá, porque alguém na família dela trabalhou enquanto babá e passou isso para ela como uma dica. Conta pra gente, Tite, qual a idade É, dela aí? é interessante. 33 anos, ó. É jovem. 33 anos. Do tempo que a gente ainda ensinava aos filhos a tomar bênção aos mais velhos, né? E eu digo do tempo que a gente ainda ensinava os filhos, por quê? Porque hoje nós temos uma outra visão no sentido de religião. Nós entendemos que se eu não sou de uma religião que tem esse hábito, né, eu não preciso obrigar os meus filhos a pedir a bênção, sendo que é uma coisa que não faz parte do nosso contexto. Sim, totalmente. A mãe dela foi babá do meu marido, a Titi contando aí pra gente. Ah, tá. O Peixinho Então, comentou que que ele estranhou ao chegar em Salvador, que tem aí 75% da população, em sua maioria negra, né, preta, ter tanto racismo. acho que a gente comentou isso, né, Paty, também Uhum. na nossa conversa prévia. É, eu entendo, Peixinho, né, que é muito esse contexto de senhor feudal e escravos. A gente tem uma população gigantesca, né? Acho que a maior população de negros no Brasil é no estado da Bahia. Mas são negros, né, em total situação de pobreza ou situação diferente mesmo, discriminatória, não tem Uhum. acesso a muitas coisas. Então a gente continua tendo uma elite branca, né, que tem a maior parte dos recursos e das riquezas, né? E essas pessoas são as pessoas que empregam esses negros. Só que eles empregam esses negros, né, com carteira assinada ou não. E aí aquela situação que o Spartacus, né, fala, mal pagos, né, em situação, né, em cargos, assim, como é que a gente pode chamar? Em cargos de serviços, né? Então, eles são serviçais da elite branca. São os auxiliares de serviços gerais, os zeladores, porteiros, domésticas, babás, um salário muito baixo, né? As oportunidades são escassas, a sua grande maioria vive nas comunidades, né? E até o Espartaco no vídeo ele comenta, né? Que liberdade foi essa que a Lei Áurea trouxe, né? Levar os negros para viverem em situação de miséria e aumentou a quantidade de favelas, né? Sim, Então, sim. onde é que esse pessoal ia trabalhar sem ter tido nenhuma reintegração efetiva, real, para ser inserido nesse contexto, né? Para entrar na sociedade e verdadeiramente começar a contribuir, a consumir, inclusive, porque era o que eles queriam por trás disso, Sim. né? Não, só E mudou, assim, saiu da senzala formal para ir para a favela e continuar com um trabalho remunerado,
para os mesmos senhores feudais. Exatamente. E assim nós vemos acontecer com todas as transições que são feitas de forma bruscas, né? Assim como com a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Que o mercado, a mulher ela precisou ir para o mercado de trabalho porque estavam os homens em guerra, né? E alguém precisava Sim, trazer o sustento. Mas quais são os efeitos disso até hoje? A diferença salarial, sim. entre tantas outras coisas que são violentadores, que são responsáveis pela fragilização da mulher, principalmente se for a mulher negra. A carne negra, ela é a carne mais barata do mercado. E eu posso dizer que se for uma carne negra e transexual, transgênero, ela é mais barata ainda. É. Então, o É, que e que a aí, gente... Pode falar. e aí você fala isso, eu lembrei muito daquela história que você conta na sua palestra, que por sinal é fantástica, acho que todo mundo tinha que assistir, que é a carne negra é a mais barata do mercado e a negra da mulher transexual é ainda mais barata. Aí conta a expectativa de vida de uma mulher trans negra. No Brasil, que é o país que mais mata mulheres transexuais, a expectativa de vida é de, no máximo, isso exceções, 35 anos de vida. Pois Tá? é. Ou seja, Isso a é muito mulher trans, pesado. ela não vai viver para chegar à aposentadoria. Mas também, se ela não entra no mercado de trabalho, se ela não é possibilitada de ter esse acesso, o que vai se esperar? Mas sabe um dado que foi atualizado recente, Mila, que foi esse ano, é que antes a gente tinha essa medição contando de o quê? A mulher transexual mais jovem que tinha sido assassinada, porque essas mortes não são por um ataque cardíaco, não são por questões naturais, mas sim por crimes de ódio, né? Tinha... Assassinada por você estar sendo gentil, não tá entrando no detalhe, né? Dilacerada, enfim. Mas Tem vamos muita... lá. Exatamente. E aí, era aí, a idade, a mulher transexual mais jovem que tinha sido assassinada, ela tinha 18, 19 anos. Hoje, em 2020, em maio de 2020, a estatística comprova que a mulher transexual mais jovem assassinada tem 15 anos. Então, a Nossa. nossa perspectiva de vida, ela vai do 0 ao 35 e o risco de assassinato aumenta de 15 ao 35. É surreal, é assustador. É assustador. Mila, nós estamos indo para 2 horas Ah, de meu Deus. live. Já são Acho que as 40 crianças já minutos estão dormindo. dessa nova. E eu preciso Mas foi muito te muito legal. agradecer, muito por todo o carinho, por todo o respeito e principalmente por você nos ensinar tanto, 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 tanto. E não tenho palavras mesmo para agradecer a parceria, mas principalmente eu entendo que o que você faz, que é dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, é de extrema importância. E você nem precisaria fazer, uma vez que boa parte disso que nós falamos não te afeta diretamente. Mas eu acho que cabe um agradecimento por você não usar dos seus privilégios como forma de oprimir ou de perpetuar essa noção de serviçal para uma pessoa preta ou de uma subjugação da mulher negra, né? Mas usar dos seus privilégios, usar de quem você é, essa pessoa linda, essa profissional maravilhosa, como uma agente de transformação de seu cenário, das pessoas que estão ao seu redor, da sua família. Enfim, você é muito linda. Eu já deixo aqui o convite para uma próxima live, quando você quiser, sobre o tema que você Vamos. quiser. E conte comigo para tudo, por favor. Imagina, Paty, eu que agradeço o convite, eu amei, foi muito bom esse papo, eu acho que a gente precisa mesmo ter esse exercício, ter essas ações para ajudar, né, aos pouquinhos, é o beija-flor levando as gotinhas
de água para apagar o incêndio, né? Porque se a gente fica calado, a gente mantém, né, o padrão, o status quo. E é como você falou, não é porque eu sou uma pessoa de privilégios que eu não posso falar disso e eu não posso lutar contra essas coisas que eu vejo, por mínimo que seja, né? Mas eu acho que começar olhando para dentro, né, entendendo os erros que eu já cometi, não continuar cometendo e ajudar o contexto, né, de todas essas minorias, nem que seja só conversando, falando com amigos, com familiares perto, para que pelo menos dê um choquezinho aí na cabeça. Exato. E você é uma mulher extremamente inspiradora. Eu já te adorava, né? Te amava como profissional e depois que eu vi sua palestra, eu sou sua fã. E eu torço muito por você, pelo seu sucesso, que você continue fazendo um monte de palestra, porque a sua história precisa ser contada, né? As pessoas precisam ouvir a sua história para entender o que é ser uma mulher trans, né? Isso é muito forte. E a sua história possibilita isso para as pessoas. Então, obrigada por ter me convidado. E eu sou chorona, já tô chorando aqui no meio do mar. Eu tô segurando, porque eu tô com rímel e delineador e vai ficar uma coisa preta e não vai ter como salvar isso na edição. Mas, amiga, sabe que eu sempre digo isso pra você. Eu só consigo ser quem eu sou com você porque você é exatamente quem você é comigo. E isso não tem preço. Sabe? Não tem preço. Você ser autêntica, você ser maravilhosa, essa mulher maravilhosa, essa mãe maravilhosa, essa esposa maravilhosa, sabe? Essa profissional maravilhosa. Para de chorar. Ai, eu sou assim. Não tem preço. Eu te agradeço muito. E quem quiser levar a palestra da Camila aí, gente... meu, virei palestrante agora. Eu tenho que ir com você, viu? Por favor, mande lá no... como é que é? Resende com Z, Camila? Como é que é seu Insta? Camila FG Resende com Z. Exato. Eu tô lá no site da DMT, www.dmtpalestras, no plural.com.br. Gente, super indico. Quem quiser falar de diversidade numa empresa, contrata a Paty, que é a melhor palestra da vida, para entender esse outro lado, né? Esse outro contexto de não privilégios. Para a gente é muito fácil, né? Para a gente que tem privilégio é muito fácil. Sim, e é muito fácil dizer, não é mimimi. Mas não é mimimi, gente. A gente precisa parar com isso. E quem quiser a amiga Patrícia, só ir lá no @Paty com Y no final, _Augusto, manda uma mensagem, enfim. A pessoa Patrícia, a amiga Patrícia, está aqui para vocês. Enfim, não quero encerrar, Camila, não quero. A gente vai ter que fazer outra live, eu acho, para falar mais. Vamos fazer. Pessoal, manda pra gente os temas que vocês gostariam que a gente falasse, que nós nos organizamos aí e vamos fazer, tá? Um beijo, Paty, obrigada pela oportunidade, eu adorei. Até passou a vergonha.